Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui para fazer mais um esclarecimento, esclarecendo mais uma passagem bíblica que tem sido muito mal interpretada por muitas seitas legalistas por aí. E essa passagem se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que diz: o homem não vestirá roupa de mulher, e nem a mulher vestirá roupa de homem. Então, amados irmãos e irmãs, baseados nessa passagem, algumas denominações e algumas seitas legalistas têm interpretado como se Deus estivesse proibindo a mulher de usar calça. Veja bem, amados irmãos, nós temos que levar em conta o contexto no qual o livro foi escrito. Precisamos entender que o livro de Deuteronômio, para não dizer toda a Bíblia, foi escrito numa cultura completamente diferente da nossa, em circunstâncias diferentes das nossas. Então nós não podemos pegar um texto sem levar em conta o contexto e colocarmos nele a nossa interpretação, baseados no nosso próprio achismo, naquilo que supomos e naquilo que percebemos dentro do nosso conceito cultural, dentro do nosso contexto cultural. Temos que levar em conta e respeitar a cultura na qual a Bíblia foi escrita. Precisamos entender que, naquela época, tanto homens como mulheres usavam túnicas, usavam vestes. Então, como Deus estaria proibindo a mulher, nesse texto, de usar calça? Então temos que ser sinceros. Temos que ter cuidado para fazermos uma correta hermenêutica, uma correta interpretação bíblica, para não fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não está dizendo. O problema é que muitos pregadores hoje querem fazer a Bíblia dizer aquilo que eles querem que ela diga. Então esse é o problema. Então veja bem, amados irmãos. Então dentro daquela cultura, tanto homens como mulheres usavam vestes, usavam túnicas. Existiam alguns paramentos que os diferenciavam, certo? Então, temos que levar em conta que Deus, nessa passagem, não estaria proibindo a questão de nada relacionado a calça ou a saia. Outra questão também que nós precisamos levar em conta é que essa passagem está completamente ligada ao contexto da lei mosaica. Justamente isso. Não ao contexto da graça. Porque também o povo de Israel, que havia sido escolhido como propriedade exclusiva de Deus, devia ser distinto das demais nações pagãs. Então existiam costumes ou práticas do povo de Israel, que diferenciava dos costumes e práticas dos povos pagãos. Tudo tem que levar em conta o contexto. Então veja bem, como eu já tinha esclarecido, então, existem países, por exemplo, em que homens usam saias. Vamos fazer alguma comparação aqui. Por exemplo, na Tailândia, na Indonésia, em algumas regiões da Índia, por exemplo, em algumas regiões da Bolívia, em algumas regiões da Grécia, por exemplo, da Escócia, homens usam saia. Na Escócia, homens usam saia. Então, essas pessoas vão para o inferno por causa disso? Então, o texto não está dizendo isso. Agora, o princípio que existe por trás do texto, o princípio do texto, nós podemos trazê-los para nós? Podemos trazê-lo para nós? Sim. Podemos trazê-lo para nós. Em que sentido nós podemos interpretar agora, à luz do Evangelho, à luz da graça? É no sentido de que o homem não deve se travestir de mulher, e nem a mulher de homem. Ou seja, o homem deve se vestir como homem, e a mulher deve se vestir como mulher. Se o homem se vestir parecendo com mulher, aí sim, ele estaria violando esse mandamento. Veja, se ele estivesse se vestindo parecendo uma mulher,
ou a mulher se vestindo parecendo um homem, estaria violando esse mandamento. Então veja bem, a questão que a modéstia e o pudor não está relacionado a essas questões de saia ou calça. Por quê? Existem hoje na nossa cultura, por exemplo, saias que são mais vergonhosas e imodéstias do que certo tipo de calça comprida. E tem mulheres que se vestem em calça comprida e se vestem com pudor. O importante, e como pastor, é o que eu digo para os irmãos, o importante é que você não mostre a sua nudez. Por exemplo, roupas que marquem o corpo, que expressam sensualidade. Aí sim, aí você está, de uma certa forma, pecando. Por quê? Porque você está pecando contra o pudor, porque você está mostrando suas formas, mostrando as suas partes íntimas. Certo? Então isso realmente, de acordo com a palavra de Deus, é realmente errado. Certo? Então, amados irmãos, nós temos que ter cuidado com certas interpretações da Bíblia. É por isso que eu aconselho aos irmãos estudarem as Escrituras com profundidade, estudarem a cultura na qual a Bíblia foi escrita, estudar o contexto cultural, o contexto social, o contexto político, religioso, estudar as línguas originais na qual a Bíblia foi escrita, a língua hebraica, a língua aramaica, a língua grega. Tudo isso é importante para a gente saber fazer uma correta interpretação. Então fica aqui mais uma passagem bíblica esclarecida. Então que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.